Euronet Plus. Damos início ao nosso Casa Comum à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos. Mais à frente vamos ter aqui connosco o Eurodeputado João Coutinho de Figueiredo para o tema europeu. Começamos pela atualidade nacional, onde começam a clarificar-se bastante agora os nomes associados às candidaturas autárquicas. Um ano de autárquicas, depois virão as presidenciais, que têm ocupado também bastante tempo de antena, digamos, em debate político. No caso das autarquias, conhecido agora o nome para a Câmara Municipal de Lisboa, a aposta do Partido Socialista, Alexandra Leitão. Depois já temos conhecido outros nomes na esfera socialista, nomeadamente Manuel Pizarro para o Porto, entre outros, e também no PSD aguarda-se também não apenas só a confirmação de Carlos Moedas, mas também, por exemplo, o que é que vai acontecer em relação às câmaras do Porto ou de Gaia. Enfim, há um conjunto de autarquias em aberto. Num contexto, já agora, vale a pena sublinhar que há 105 presidentes que estão no terceiro mandato consecutivo. Destes 105 presidentes, metade, 54, são do PS. Na CDU, 11 das 19 autarquias têm presidentes que não podem continuar no cargo depois das autárquicas, ou seja, temos aqui saídas de autarcas que poderão motivar renovações nos elencos autárquicos. Mariana Vieira da Silva, o PS, nestas condições, tem de facto aqui uma batalha complicada e tem condições para revalidar a vitória, por exemplo, através da maioria das câmaras, da Associação Nacional de Municípios e da ANAF. Qual é a bitola que o PS deve perseguir? Bom, muito boa tarde. O PS candidata-se a eleições autárquicas sempre para ter a maioria das câmaras e a maioria das freguesias. Eu julgo que nós devemos olhar para este ano como um ano muito diferente, porque há uma pergunta que em todos os partidos se fazem neste momento, que é como é que será a tradução da força que o Chega, entretanto, ganhou no nosso espaço político para um contexto autárquico. Nós já tivemos outros partidos, como por exemplo o Bloco de Esquerda, que mesmo alcançando 16 deputados, por exemplo, nunca teve esse peso nas autarquias e não sabemos como é que e o que é que isso muda na equação dos grandes partidos? Isto muda, provavelmente, a norte do nosso país, uma muito maior pressão junto do PSD, nas áreas metropolitanas, e a sul, uma pressão, ora mais sobre o PS, ora mais sobre o PCP, conforme o peso que cada um destes partidos tem no mapa político. E por isso julgo que é uma incógnita verdadeira o que é que vai acontecer nesses 105 municípios que obrigatoriamente mudam de presidente de Câmara, mesmo Sim. que não mudem de partido, e isso exige um trabalho que precisa de começar já, um trabalho que deve ser programático, porque sabemos todos as dificuldades que ao nível das autarquias, num processo de descentralização, com mais competências do que tinham há alguns anos, tem havido para os dois maiores partidos no posicionamento política em algumas matérias, que aqui já discutimos, como foi o tema de Louros, e portanto é preciso os partidos começarem a trabalhar, mas prevejo muita indefinição até ao dia das eleições, porque há de facto algo que não sabemos. Como é que o Chega, sem ser com a figura de André Ventura, Sim, vai comportar-se em eleições autárquicas? já vamos a algumas questões concretas. Duarte Pacheco, a mesma questão para o PSD é também aqui um desafio, tentar vencer as autárquicas, o objetivo definido por Luís Montenegro, neste contexto em que há muitos autarcas, por exemplo, do PS, que vão sair. É decisivo também para Montenegro vencer as autárquicas verdadeiramente? Muito boa tarde. Não direi que seja decisivo, mas é muito relevante para a continuação do governo que o resultado seja bom. Repara, nós já tivemos 2 eleições autárquicas que tiveram repercussão direta na governação. Uma ainda no tempo do Dr. Balsemão, em que a AD tinha maioria absoluta, mas teve um péssimo resultado autárquico e o governo caiu. E a segunda, na altura do engenheiro Guterres, em que a derrota do PS foi de tal modo gritante que o engenheiro Guterres apresentou a demissão. De resto, os partidos estão no poder, até podem ter maus resultados e depois revalidarem. Mas para isso têm que ter uma base sólida no Parlamento.
Que é o caso do professor Cavaco, por exemplo, ou do próprio engenheiro Sócrates, quando tinha maiorias absolutas. Portanto, mesmo perdendo as autárquicas, tinha uma maioria no Parlamento que lhe permitia continuar. Agora, Apesar não de é o tudo, caso de hoje. Sim, apesar de tudo, Não é o caso também de hoje. não poderá haver grandes mudanças, tendo em conta o timing presidencial também. Quer dizer, todos nós sabemos que pode acontecer só a partir de março. Sim. Mas o que significa é que pode pôr pressão quer sobre o Governo, quer sobre depois o Sobretudo Presidente se da não República. conseguir apoios para o Orçamento de Estado, que há de ser na mesma altura. Eu, como acho que o próximo orçamento já não vai passar. Acha que não vai passar? Acho que este já foi tão difícil, no próximo dificilmente. Então, se Montenegro perdeu as autárquicas e não passar o orçamento, o que é que acha que vai acontecer? Se acontecer as duas coisas, vai ter que governar em duodécimos até que haja possibilidade de irmos a eleições, que será só depois da posse do novo Presidente da República. Mas isto para dizer. E porquê que é este contexto? Eu não tenho dúvida nenhuma que vamos continuar a ter uma massa sociológica de centro-direita em Portugal. Todas as sondagens indicam que, por opção dos portugueses, há hoje uma maioria centro-direita no nosso país. Está a incluir o Chega? Incluindo o Chega. Está a incluir o Chega no centro-direita. Sim, senhor. Então, porque, quer dizer, não é os 32% ou 33% do PSD que significa maioria de centro-direita. Agora, isso, mais o Chega e mais a Iniciativa Liberal, há. Mas nas eleições autárquicas, isso é pouco relevante. Porque não é possível fazer qualquer tipo de geringonça. Porque o partido que chega à frente tem a presidência da Câmara. E daí a grande pressão sobre o PSD, que até pode ter um bom resultado, mas com a incógnita do Chega, nós não conseguimos compreender, antever, se o Chega tem 5%, porque na linha do Bloco não consegue ter a implantação autárquica, ou se tem os 20% e faz com que o PSD possa perder muitas câmaras, ou pelo menos não conquistar as câmaras que gostaria de conquistar, nomeadamente as grandes. Nomeadamente Lisboa, Sintra, só para dar dois exemplos, dos grandes apostas que o PSD certamente terá. Vamos a questões mais concretas. Mariana Vieira da Silva, a questão de Lisboa, conhecemos agora o nome de Alexandre Leitão, apresentado ontem pelo líder do PS, o secretário-geral do Partido Socialista. O PS só consegue mesmo vencer se fizer a tal coligação pré-eleitoral à esquerda e, por outro lado, isso não vai, de certo modo, afastar também eleitores ao centro? Não é uma aposta arriscada, deste ponto de vista? Bom, eu julgo que para vencer Lisboa, quando a direita está no poder em Lisboa, o Partido Socialista várias vezes fez acordos à esquerda. Nunca isso implicou na nossa história a perda de identidade e ninguém olha, por exemplo, para o mandato de Jorge Sampaio como Presidente da Câmara de Lisboa, com esse contexto. E por isso um acordo não significa uma descaracterização, significa a capacidade de trabalhar numa plataforma comum, que no meu entendimento é sempre mais fácil a nível local do que a nível nacional. Mas Jorge Sampaio contou que o PCP e a CDU aqui está fora, aparentemente até agora. Certo, e o PCP era a força política mais significativa nesse momento, nem sequer era o PS era a segunda força política, era a terceira força política, a primeira era a direita, depois o PCP e depois o PS, e isso nunca significou descaracterização. E por isso aquilo que há a fazer agora é começar a trabalhar num programa. Lisboa precisa mesmo de mudar a degradação do espaço público, as dificuldades na habitação, a forma como Lisboa não vê surgir no seu horizonte nenhum projeto inovador nos últimos 4 anos. Tudo o que há de mais novo em Lisboa nasceu nos mandatos passados e, quanto a mim, Carlos Moedas não tem uma visão para a cidade e vive, aliás, o seu mandato em algum desconforto quanto às suas Como funções. é que o PS pode fazer uma coligação com um partido que diz que quer romper com a herança de Fernando Medina na habitação? Bom, os partidos têm que olhar para o seu património político, como qualquer instituição, desde logo, compreendendo que o seu legado faz parte da sua história, deve ser defendido, porque se não o defendermos não temos condições para crescer, e devemos sempre conseguir falar do que fizemos, realçando as partes boas e apresentando alternativas e mudanças para aquilo que é preciso ainda mudar. E, portanto, eu não me revejo em ajustes de contas com o passado e não me parece que essa seja uma boa saída para o PS. Mas é isso que o Bloco vem dizendo, não é o PS, é o Bloco. Certo, pronto, mas o Bloco tem um determinado peso político
que é aliás Mas o PS menor, quer fazer uma parceria pré-eleitoral com o Bloco. que é aliás menor do que foi nos últimos anos e, portanto, essas conversas têm que ter em conta o peso que cada um dos partidos tem nessas negociações. Repare, em 2015 o ex-primeiro-ministro Passos Coelho convenceu-se que nunca seria possível fazer um acordo entre o PCP, o Bloco e o PS, porque achava que aquilo que os dividia era muito mais do que aquilo que os unia. E o Partido Socialista e o António Costa foi capaz de fazer um acordo que tinha na sua base aquilo em que concordávamos e que explicitava, porque não dá para deixar por dizer, explicitava as matérias onde não havia acordo. Mas foi pós-eleitoral. Mas isso nas autarquias é impossível. Mas é possível seguir exatamente a mesma lógica, que é, isto é aquilo em que nós concordamos e nestes termos não estamos de acordo e não podemos contar com os votos uns dos outros. Foi isso que António Costa fez e, na minha perspectiva, com bons resultados para o país e também para o PS. Para fechar, Mariana, está disponível para protagonizar uma candidatura autárquica, nomeadamente um cargo de candidatura a Presidente de Câmara de alguma autarquia? Bom, eu queria dizer duas coisas sobre isso, porque senão ficará a meio. A primeira é que eu conheço há muitos anos a Alexandra Leitão, acho que ela tem muitas qualidades e desejo-lhe tudo de bom trabalho e de boa sorte, porque acho que é preciso derrotar Moedas. Essa era a primeira coisa que queria dizer. A segunda é que não está nem nunca esteve em cima da mesa nenhum outro desafio autárquico. Eu gosto do que faço, estou bem no Parlamento e continuarei a fazer o meu trabalho. Portanto, não estará em listas autárquicas? Não estarei em nenhum tipo de listas? Não estarei disponível para concorrer em nenhuma Câmara, que é aquilo que agora o partido está a decidir. Duarte Pacheco, em relação ao PSD, há aqui também questões relevantes à solução de Carlos Carreiras, por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa. De resto, há aqui autarquias em mudança. Sintra também que terá aqui a saída de Basílio Horta. No Grande Porto há a questão do que é que vai acontecer pós-Rui Moreira e até a Câmara de Gaia também terá uma mudança de protagonistas. O PSD já devia ter clarificado mais os nomes para algumas destas batalhas? Não é cedo. Não é tarde, perdão. Não é tarde estarmos nesta fase, ou chegarmos a fevereiro e a março e apresentar os nossos candidatos. Sobretudo se forem pessoas com notoriedade. Porque muitas vezes o que é difícil é se forem pessoas com competência, mas pouco conhecidas e têm que fazer muita caminhada para explicar o que é que pretendem para um conselho. Portanto, se forem pessoas com notoriedade, não é tarde. Nós temos sempre uma política que é aqueles que são presidentes que se podem recandidatar, em princípio, têm a legitimidade para o fazer, e, portanto, a Direção Nacional não interfere, essa é a regra. Outra coisa é quando já não podem. No caso de Cascais, o Vice-Presidente está a fazer o seu caminho, e eu presumo, por aquilo que é a minha sensibilidade, que dificilmente será outra pessoa a não ser o Vice-Presidente em exercício. Sintra, terá que haver um novo protagonista, que ainda não foi identificado e tem que ser com notoriedade porque é um grande conselho. Gaia é muito simples, quer dizer, a única personalidade que venceu ganha o Partido Socialista foi o Luís Filipe Neves. E acha que deve voltar essa cartada? Se ele estivesse disponível, acho que é uma excelente aposta para poder reconquistar. Por caso contrário, sinceramente, outra pessoa com competência, mas sem a capacidade de entrar no eleitorado à esquerda, dificilmente ganha. Quem seria um bom candidato ao Porto? Eu gosto do Pedro Duarte, acho que era uma excelente candidatura. Agora, eu compreendo que só é vencedor se conseguir fazer um acordo com o grupo de independentes do Rui Moreira. Caso contrário, a base de partida do PSD é muito baixa, porque o Rui Moreira secou por completamente o PSD durante os últimos mandatos e, portanto, mesmo que o candidato desse movimento não vença, a divisão de votos faz com que facilmente o Partido Socialista seja vencedor. E, portanto, sendo uma câmara importante em que o PSD tem que apostar para a conquistar, esse entendimento é fundamental e tão breve quanto possível ele devia ser alcançado. É verdade que não há questão das geringonças nas autarquias desse ponto de vista, como aqui estávamos aqui a sublinhar, mas, por exemplo, Carlos Moedas queixou-se de intensos bloqueios ao longo da sua governação, tendo em conta a situação... Mesmo com todos os orçamentos aprovados. Deste ponto de vista, o PSD terá que fazer algum tipo
ponderar a possibilidade de, por exemplo, contar mais com o Chega como força autárquica que pode crescer e fazer alguma diferença? O Duarte há pouco incluiu o Chega no centro-direita. Sim, sim, porque dizer que ele E é de não no esquerda. extremo-direita. A centro-direita inclui todas as sensibilidades. Então aí não há não é não. Da minha parte, não existe. Mas eu diria mais. Mas no poder autárquico, depois da eleição, eu não tenho problema nenhum em fazer acordos com outra força política. Eu acho que se calhar foi esse um dos pontos que falhou na atual presidência da Câmara de Lisboa. O Rui Rio, quando venceu a Câmara do Porto e não tinha maioria absoluta, fez acordo com os vereadores do PCP. Atribuiu-lhes pelouros, tempo, e acordaram num programa, porque quer dizer, o PCP tinha ideias, mas também não podiam ser completamente opostas àquelas que o Presidente pensava, mas coincidiram, chegaram a um entendimento, e assim foi. Ora bem, eu penso que aqui, se calhar, independentemente dos orçamentos aprovados, para maior eficácia, podia ter tentado a atual presidência em Lisboa fazer um acordo com outras forças políticas, do PS ou PCP, a quem estivesse disponível para que a governação fosse mais calma e mais serena e mais eficaz. Resta saber se o Eduardo Pacheco também vai protagonizar alguma candidatura autárquica. É a mesma pergunta que fiz a Mariana Vieira da Silva. Olha, eu tenho sempre esta postura. Quando se é militante de um partido e se tem responsabilidades, devemos estar disponíveis para os desafios que o partido nos coloca à frente. Não é o meu ego pessoal que se vai sobrepor àquilo que for o interesse do partido. Resposta de Eduardo Pacheco. Vamos para o tema europeu? Euronet Plus. O tema europeu é um pouco global, também tem a ver com a influência de uma pessoa em particular, mas também de um ecossistema de redes. Estamos a falar de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que além de nos Estados Unidos trabalhar agora numa comissão consultiva da administração Trump para cortar custos e regulamentos no setor público, aliás investiu 270 milhões de dólares na campanha de Trump, ele tem feito um conjunto de declarações sobre a Europa, quer na questão do Reino Unido, nomeadamente relacionado com uma crítica que fez ao Sr. Starmer, o apoio que fez a Nigel Farage, também sobretudo na questão um apelo ao voto na extrema-direita alemã. Vamos ter eleições em fevereiro. De resto, entrevistou a líder do AfD. Ouvimos muitas críticas, por exemplo, de Emmanuel Macron em relação ao peso de Musk. Aqui chamamos João Coutinho de Figueiredo para esta parte do debate. Bem-vindo, João Coutinho de Figueiredo, novamente a este espaço. Aqui estamos a falar de liberdade de expressão, ou seja, o Sr. Musk tem direito à sua opinião, ou estamos a falar de uma intromissão excessiva e com um impacto político que não deve ser subestimado? Olha, boa tarde, José Pedro Frazão, boa tarde, Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Eu acho que ainda é constitucional, hoje é dia 15 de janeiro, desejar bom ano, ainda não passou do prazo. Sim, sim. E bem, vamos precisar que este ano corra bem, porque os desafios são muitos, e um deles é esse. É esse, do ponto de vista das ameaças que o José Pedro descreve, mas também é um desafio saber reagir a elas de uma forma inteligente. Porque quando se me pergunta se é lícito alguém fazer o tipo de intervenção que Elon Musk tem feito nas últimas semanas, eu diria que tem que se deixar de confundir de certos planos, porque corremos o risco de estar a fazer exatamente aquilo que as forças de extrema-direita querem que as democracias façam, que é, perante ameaças e riscos deste tipo, negarem os seus próprios princípios e atirarem com bastante ligeireza, diga-se de passagem, os princípios como liberdade de expressão e outros pela janela fora. O que é que se passa neste caso em concreto? Quer dizer, nós temos de distinguir o estatuto da pessoa que está a emitir as opiniões ou a defender determinado tipo de ações. Podemos estar a falar de cidadãos anónimos, podemos estar a falar de empresários, neste caso até bastante influentes, com muitos recursos à disposição, e depois temos a falar de pessoas que neste caso também vão passar a ter, a partir do dia 20, funções de natureza política, embora política no sentido mais comezinho do termo, não vai definir políticas públicas nem externas da administração Trump, ou pelo menos eu espero que não o faça, vai estar em carrego, como disse, do Departamento de Eficiência Governativa, que é um órgão eminentemente administrativo. E cada uma destes níveis, um cidadão, um empresário, um político, há coisas que deve fazer, há coisas que pode fazer, há coisas que não deve fazer, há coisas que não pode fazer, e temos de distinguir estes planos todos.
As coisas que deve fazer são os deveres cívicos, e nós incentivamos, a Iniciativa Liberal incentiva toda a gente a cumprir os seus deveres cívicos. As coisas que pode fazer são os seus direitos cívicos, e aí nós defendemos a ultrança. Os direitos cívicos das pessoas não devem ser coartados. As coisas que não devem ser feitas é do reino do bom senso, e aí nós não advogamos que se legisle o que tem e não tem sentido, o que faz ou não faz, ou não corresponde ao bom senso. E depois há as coisas que não se podem fazer, e essas entram no reino da legalidade, ou no caso, portanto, até da ilegalidade. E quando se comentam as afirmações e as intervenções de Trump, mistura-se isto tudo. Trump, enquanto cidadão, se tivesse mantido nessa esfera, teria todo o direito... Está a falar de Trump ou de Musk? Desculpe, Musk, se tivesse mantido na sua esfera meramente cidadão, podia perfeitamente ter tido emitido as opiniões que emite, essas e outras, como muitas outras pessoas o fazem. Mas não é um cidadão igual aos outros, pois não? Exatamente. Portanto, neste momento há coisas que, pura e simplesmente, ele não pode fazer. Há várias que não deve, nomeadamente estabelecer padrões ou parâmetros de política externa americana. Aliás, eu antecipo e faço já aqui uma profecia. Nos primeiros 6 meses da administração de Trump vai haver atritos e divergências sérias entre aquilo que se pode chamar uma ala mais... 3 alas, aliás, vão estar representadas nesta administração, uma ala mais tradicionalmente republicana, uma ala mais do Partido Republicano MAGA, mais trumpista, e uma ala de tecnocratas e bilionários tech, que tem uma visão bastante mais libertária da sociedade e da própria papel do governo nessa sociedade. E estas correntes vão entrar em choque. Mas se Trump imita opiniões que têm impacto sobre a política externa americana, está claramente a extravasar a sua competência, e alguém lhe a lembrar isso, se não for o próprio Presidente, sim, alguém da administração o fará. João, já lhe e depois faz outra coisa que essa sim me parece claramente para além do dever e do razoável e do legal, que é incentivar, e as notícias que vieram ao público não desmentidas mostram que o que Trump fez foi consultar pessoas no sentido de ver qual era a maneira de alterar o xadrez político e a governação do Reino Unido. Isto não é aceitável. Agora, esta minha opinião também não dá cobertura a tudo aquilo que tem sido dito sobre o que se deve fazer relativamente a Trump, porque estamos exatamente a fazer aquilo que eu dizia ao princípio, que é fazer o jogo da extrema-direita, e mais, estamos a dar importância a Trump em matérias que ele não tem. Já volto assim para um remate mesmo. Mariana Vieira da Silva, um tema do seu interesse muito particular, vamos por assim. Bom, eu gostaria de colocar a coisa antes desta dimensão com que concordo. Bem, desejo também um bom ano ao Coutinho Figueiredo. Que é o seguinte: nós estamos, para quem acredita que a comunicação social é um eixo fundamental das democracias, nós estamos a assistir a uma concentração de poder mediático em poucas pessoas que é assustadora. O Financial Times dizia há poucas semanas que metade dos americanos adultos, portanto com a idade de votar, consultavam toda a sua informação nas redes sociais. Vemos notícias nos últimos dias de que pode estar Elon Musk a ponderar adicionar ao seu X o TikTok. E isto significaria que nós ficávamos com 50, com tendência crescente, porque nos jovens este número ainda é maior, com uma larga maioria do consumo de informação concentrado em duas pessoas. E, portanto, independentemente de ser Mark Zuckerberg, Elon Musk, das suas ideologias, preferências políticas, há um ponto de base que é a concentração, e pensarmos se esta concentração, aliada à inexistência, o que é normal, eu concordo com o que foi dito, de critérios deontológicos, de funções de gatekeeping, etc. Não é? Mas temos duas pessoas a serem responsáveis pela informação consumida pela maioria da população. E isso traz-nos a um debate importante que não se prende com as posições específicas de Elon Musk, que têm características distintas por ele ir, aparentemente, ocupar um lugar, ainda não percebi se de nomeação, se não, na administração Trump, consultivo, sim. e estar em simultâneo a ter debates com líderes políticos de outros países e com tudo o que isso pode significar. Mas antes disso, nós temos um problema se estamos ou não estamos a garantir
a informação livre, porque eu percebo a liberdade, eu percebo a liberdade de expressão, ninguém quer calar Elon Musk, mas sabemos que Elon Musk tem calado muita gente no Twitter através do algoritmo. E, portanto, a questão aqui não é saber se há liberdade, é saber se quem assegura a liberdade é quem as pessoas elegem ou outros interessados por diversas razões regulatórias, económicas, financeiras, pessoais, no condicionamento da mensagem. E isso é um motivo de preocupação ao qual acrescem depois os outros, estas dimensões de interferências nas relações entre países, que automaticamente existem, dado o papel que ele representa junto do governo americano. Agora, tudo isto acontece numa dimensão de concentração em duas pessoas da maior parte da comunicação, e isso sim, para mim, é um motivo de alarme. Eduardo Pacheco, rapidamente. Também um abraço ao João e um desejo de um bom ano. Ora bem, nós estamos aqui a falar de coisas diferentes, se me permitem. Não tem nada a ver com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito que todos nós defendemos aqui, e o João, e acredito que 99% dos portugueses o fazem. Outra coisa é que pessoas que têm determinadas funções, e o João colocou a questão bem, que não deixam de ter opinião, mas que deviam ter cuidado conforme a expressam. Porque todos nós percebemos que uma pessoa que é membro do governo pode falar pode ter opinião, mas tem que ter mais cuidado na forma como se expressa do que se não tiver nenhuma função pública e se for um simples cidadão. Sim, mas quem é que vai chamar a atenção do Sr. Musk? Ninguém. É difícil. Quer dizer, ele não é controlável por ninguém. E, portanto, vamos ter que viver com isto. Na perspectiva da influência política, já agora só dizer isto, não é muito diferente do que já existia. Nós sabemos que as grandes empresas e os grandes milionários apostavam no candidato A ou apostavam no candidato B. Olha, temos o caso Sarkozy em França para ver o exemplo. Só que isso era feito com discrição. Hoje não, com este senhor e com outros parecidos, é feito às claras. Tem essa vantagem, pelo menos ficamos a perceber o que é que eles estão a querer fazer e quem é que eles querem que vá para o governo, nem que seja por forma de reação, nós podemos estar do outro lado. Ora bem, esta interferência ele vai tentar influenciar, mas eu acredito que vai haver um momento em que os conflitos entre as diversas personalidades da administração pública americana o vão fazer afastar-se daquilo que lá está. Em relação às redes sociais, é de facto uma pressão brutal. Cada vez mais é por onde as pessoas têm acesso à informação. As pessoas têm que perceber que na imprensa, independentemente de casos que possam existir, porque todos nós somos seres humanos e podemos errar, ainda existe um código deontológico e, portanto, os jornalistas tentem a respeitar esse código deontológico e a procurar a verdade quando se expressa. Uma coisa é um comentário político, outra coisa é a transmissão da notícia. Nas redes sociais deixou de haver esse cuidado. E, portanto, as pessoas bebem as coisas como se fossem verdades, completamente... Os políticos aproveitam-se disso também? Muitas vezes sim, para expressar ideias sabendo que não existe contraditório, o que é errado. E as pessoas deixam de ter cabeça para pensar. Há um caso de uma escritora portuguesa que foi apresentar um livro, isto foi contado por ela, que foi apresentar um livro a uma escola. E tinha uma aluna que fez a apresentação pública para os colegas dessa escritora, que tinha nascido no dia X, na localidade Y, escreveu estes livros, e que tinha morrido 2 anos antes. E a senhora olhou para o lado e disse: eu não morri, eu estou aqui. Mas na net eu vi que a senhora tinha morrido. Portanto, era mais importante o que estava na net do que a presença física da pessoa. Deixe-me só fechar com o João Coutinho, 30 segundos mesmo. João Coutinho de Figueiredo, o que é que quer rematar desse ponto de vista? Acha que... Quero chamar a atenção de que percebo a análise da Mariana, mas ela está um pouco desfocada. A concentração, relativamente à concentração daquilo que se chama comunicação social, em boa parte dela já não é bem comunicação social, é intercâmbio de informações e de opiniões, era no passado bastante maior do que é hoje. Nós vivemos muitas décadas com menos de uma mão cheia nos jornais nacionais e 2 ou 3 canais de televisão, era o que tínhamos. Podiam não estar na mão só numa ou 2 pessoas, mas neste caso também não estão na mão de 1 ou 2 pessoas, porque falamos aqui sobretudo da Meta, Facebook, Instagram, etc. e X do outro lado, mas nós estamos a ignorar as outras redes sociais
e canais de comunicação online, os canais de Telegram, os Reddit, os Substack, há muita coisa. Portanto, as pessoas estão a recolher informação online, mas em muitos canais diferentes. E depois, estas pessoas que são donas destas plataformas não são editores. Aliás, essa é uma das discussões importantes a ter, porque não são eles que produzem a informação. Diz a Mariana, não produzem, mas os seus algoritmos eliminam alguma. Bom, eliminam com tanto ou tão pouco sucesso e com tanto ou tão pouco apelo, que vejas o que é que aconteceu aos utilizadores do Twitter e às receitas do Twitter e ao estatuto do Twitter, agora X, desde que foi comprado por Elon Musk. Perdeu muita dos seus utilizadores, exatamente porque se tornou um sítio menos interessante. E aí o mercado faz o seu caminho, é isso? Eu não estou só a dizer que seja um mercado, ou no sentido em que é aquilo que as pessoas preferem e precisam de usar, sim, tomam as suas escolhas e acaba por se equilibrar. E se há um problema de, por exemplo, um dia o X vir a fazer uma proposta para comprar o TikTok para evitar as relações com o Estado chinês, pois cá estarão as regras de concentração empresarial que já hoje existem e que devem, caso isso prove com consideração excessiva, para evitar essas transações. É um tema que certamente voltaremos aqui a debater. Obrigado, João. Vou acabar a dizer o seguinte, Pedro, é exatamente por causa com estas nossas boas intenções para resolver um problema, arranjamos outro maior, que é perder os nossos princípios e violar as liberdades básicas para tentar resolver um problema, dando razão àqueles que estão a criticar as democracias ocidentais. Obrigado, João. Obrigado, Mariana e Eduardo Pacheco. Regressamos na próxima semana. Euronet Plus.